Passados muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida e pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para que entendamos o que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Oh, meu Deus, que cale-se o pastor e que fale o Senhor, pois nós queremos ouvir única e exclusivamente a tua voz. E oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nessa noite, o tema do meu sermão é Conhecendo para Servir. Conhecendo para Servir. Eu quero começar lembrando uma história que é muito conhecida no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Lucas. Todos conhecem a história de Marta e Maria. Você lembra dessa história? Estava lá Jesus, Marta hospedou Jesus em sua casa. A Bíblia é clara quando diz que foi Marta quem o hospedou em sua casa. Mas o texto diz que Marta estava correndo de um lado para o outro. Correndo de um lado para o outro. Não parava. E aí então o texto também diz que Maria estava ali quedada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E em um momento muito chateada, Marta olha para Jesus com ar de injustiçada e diz assim: Senhor, o Senhor não se incomoda de que a minha irmã fique aí sem fazer nada e que eu fique servindo sozinha? Essa expressão sem fazer nada não está no texto, mas subentende-se que era assim que ela estava pensando. E Jesus olha para Marta com um olhar de reprovação, com uma voz de reprovação e diz: Marta, Marta, você está ansiosa por muitas coisas. Entretanto, Maria escolheu a principal, e esta não lhe será tirada. Essa história de Marta e Maria nos alerta para um grande risco. Qual é o grande risco? É o risco que todos nós corremos. É o risco de nós estarmos tão focados no serviço ao Senhor, que esquecemos do próprio Senhor.
Não são poucas pessoas que estão vivendo esta situação. São pessoas que servem e muito. Pessoas que não param na igreja, que trabalham em departamentos. Às vezes, algumas delas estão em 2, 3, 4 departamentos. E não tem nenhum pecado em estar em 10 departamentos. Se você pode estar, amém. Não tem nenhum pecado nisso. Mas qual o problema? O problema é quando o serviço passa a ser o foco da nossa vida e nós esquecemos de estar com o Senhor. São pessoas que estão servindo, mas não têm uma intimidade com Deus. Não conhecem o Senhor. E há muitas pessoas que estão nessa situação. E eu estou aqui para dizer que o serviço é importante. Eu não estou tirando a importância do serviço de forma alguma. Servir é muito importante. Porém, o serviço só tem sentido se for precedido pelo conhecimento do Senhor. Se não houver conhecimento, comunhão, intimidade com o Senhor, o serviço perde o sentido. A Bíblia, meus irmãos, apresenta vários personagens que foram usados pelo Senhor, e tremendamente usados pelo Senhor, mas que não tinham conhecimento e uma vivência com Deus. Por exemplo, lembra de Ciro? Ciro foi um instrumento de Deus. Ciro, rei da Pérsia, foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da Babilônia, o povo de Judá da Babilônia. O próprio Deus chama Ciro de meu ungido, olha só. Aquele texto diz, olha, eu irei adiante de ti, né? Endireitarei os caminhos. Ali Deus está falando para Ciro. E Ciro é um ímpio, ele não conhece o Senhor. Ele não tem uma vivência com Deus, não tem uma intimidade com Deus. Mas ele foi usado por Deus. Faraó, no tempo de José, foi um instrumento de Deus. Foi Faraó quem liberou o Egito para que o povo, os filhos de Israel, entrassem no Egito. Então ele foi usado? Foi. Tremendamente usado pelo Senhor. Mas Faraó não conhecia o Senhor. Não tinha intimidade com Deus. O exemplo, talvez mais icônico que nós temos, é a jumenta de Balaão. Ela foi usada por Deus? Foi. Ela foi usada pelo Senhor. Mas eu pergunto, a jumenta de Balaão tinha intimidade com Deus? Tinha comunhão com Deus? Não. Porque, meus irmãos, estes exemplos são alerta para nós. São alerta para nós, porque nós precisamos nos questionar o que é que nós queremos. O que é que nós mais queremos na vida cristã? Nós queremos apenas ser usados por Deus ou nós queremos um relacionamento com Ele? O que é que você quer? O que é que você mais deseja? Apenas ser usado por Deus ou você quer um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão profunda com o Senhor? Quando nós temos um relacionamento saudável com Deus, o serviço vem no reboque. Quem se relaciona com Deus, naturalmente quer servir a Ele, quer fazer algo para Ele. Mas o oposto não é necessariamente verdade. Nem todos que são usados por Deus têm um bom relacionamento com Ele. Eu já provei aqui com alguns exemplos. Poderíamos citar outros exemplos. Por isso eu pergunto, o que é que nós queremos? Queremos apenas ser usados por Deus? Infelizmente, muitas pessoas não pensam dessa forma. Elas têm uma visão equivocada de serviço e de comunhão com Deus. Por exemplo, imagine que você está em um culto, tá? Em um culto, em qualquer igreja, nessa ou em qualquer outra igreja, e de repente uma pessoa é usada por Deus para orar por um paralítico e ele começa a andar. Ou então, que essa pessoa é usada por Deus para orar por um cego e ele começa a enxergar. Ou então, que essa pessoa é usada por Deus para orar por um morto e este morto ressuscita. Imagine que você presencia esta cena. A primeira coisa que nós tendemos a pensar é, meu Deus, que intimidade essa pessoa tem com Deus. Essa é a primeira coisa que costuma vir à nossa mente. Meu Deus, esse homem, essa mulher deve ter uma intimidade muito grande, porque ele é usado para ressuscitar mortos. Ele é usado para curar cegos. Então, a nossa mente automaticamente já liga serviço à intimidade. Se ele curou, é porque ele tem intimidade. Se ele ressuscitou, é porque ele tem intimidade. E essa equação, biblicamente, não é necessariamente correta. Jesus mesmo desmistificou isso quando ele falou em Mateus capítulo 7. Ele disse, naquele dia, no dia do juízo, ele disse que muitos iriam dizer para ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Olha só.
E a Bíblia diz que Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Vocês foram usados sim, mas vocês não me conheciam e eu não conhecia vocês. Vocês não tinham comunhão comigo. Vocês foram usados tanto quanto a jumenta de Balaão foi usada. Vocês foram usados assim como Faraó foi usado, assim como Ciro foi usado, assim como muitos outros foram usados. E a pergunta que não quer calar é: e nós? Nós conhecemos a Deus? Nós temos intimidade com Deus? Ou será que nós estamos apenas sendo usados por Deus? Meus amados, Moisés, no texto que nós lemos, estava prestes a ser chamado para um grande serviço, para o maior serviço da vida dele. Moisés estava prestes a ser chamado para ser o libertador de Israel do Egito. Ele estava prestes a ser tremendamente usado pelo Senhor. Deus estava prestes a contratar Moisés para o seu serviço. Mas preste atenção. Antes do serviço de Moisés, Deus queria a amizade de Moisés. Guarde isso. Antes do serviço de Moisés, Deus queria a sua amizade. Por isso que Deus começa aqui não chamando Moisés para o serviço, mas ele começa se revelando a Moisés, conversando com ele. Deus quer que Moisés o conheça antes de servir a ele. Primeiro vem o conhecimento, depois vem o serviço. Jesus disse aos seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Vocês são meus amigos. Antes de serem servos, eles eram amigos. Antes de serem enviados, aqueles discípulos passaram um tempo com Jesus. Antes de irem pregar a palavra, eles passaram um tempo de intimidade com o Mestre, de conhecimento, de comunhão. Porque o conhecimento deve preceder o serviço. E se não for assim, então o nosso serviço é defeituoso. É isso que precisa acontecer conosco. É assim como foi com Moisés. Na semana passada, aqueles que estavam aqui lembram que nós paramos com Moisés chegando em Midian. Você lembra da história? Moisés tinha matado o egípcio, saiu correndo, as portas se fecharam no Egito, e aí então quando ele chega lá no poço, estava lá as filhas de Jetro, ele ajudou aquelas mulheres, elas deram um relato lá a Jetro, ao pai, e aí então ele volta e diz assim: traz esse homem para aqui. E nós terminamos aqui na semana passada, falando exatamente sobre quando Moisés chega em Midian, conhece ao pai dessas mulheres, e ali então ele se casa com uma de suas filhas, que se chamava Zípora. A partir dali, então Moisés começa a trabalhar como pastor de ovelhas. E inclusive no texto que nós lemos, diz que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então veja, é a partir daí que acontece o versículo 23. Veja bem. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Olhe, entre o versículo 22 e o versículo 23, 40 anos se passaram. 40 anos. Nós vimos na semana passada que quando Moisés matou o egípcio, ele tinha 40 anos. Depois ele vai para Midian, se casa, e aí então nós vemos que Moisés passa mais 40 anos. 40 anos. Como é que nós sabemos isso? A partir do livro de Atos, que fala sobre esses 40 anos na vida de Moisés. E aqui eu já tenho uma palavra de encorajamento para aqueles que são mais idosos. É porque tem gente que quando chega nos 50, 60, já diz assim: já estou no final da carreira. Vou só esperar a morte chegar. Ei, calma, que é isso? Que pessimismo é esse, meu filho? Que pessimismo é esse? Se você está pessimista assim, olhe para Moisés, se inspire em Moisés. Moisés estava com 80 anos e ainda ia começar o ministério. Olha que bênção. 80 anos. Ele estava iniciando o seu ministério. Então, eu acredito que se tiver alguém aqui com mais de 80, deve ser a exceção. Deve ser a exceção. Então, se você está com 80 e um pouquinho, você está no prazo. Está no prazo. Deus ainda pode usar você muito. Deus não usa apenas jovens, irmãos. Não.
Deus usa todos, desde a criança até o idoso. Ele usa todos. E ele usou Moisés. Eu acho interessante a expressão que aparece aqui no texto que nós lemos, que diz que o clamor do povo subiu até Deus. Veja, no sofrimento, às vezes nós temos a impressão de que ninguém está nos ouvindo. A gente ora, a gente chora, a gente clama, e parece que nada acontece. Nada acontece. Mas pastor, eu já orei tanto. Parece que as coisas até pioram. Parece que quanto mais eu oro pelo meu casamento, parece que piora. Quanto mais eu oro pelo meu filho, parece que ele mais piora, pastor. Parece que Deus não está ouvindo. O texto que nós lemos diz que o clamor do povo de Israel subiu até Deus. Subiu até o trono de Deus. A gente vai desenvolver melhor isso daqui a pouco, porque repete-se a expressão. Veja o versículo 24, ele continua. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Até estranho, né? Porque o texto diz assim, que Deus se lembrou da aliança. E assim, peraí, e Deus estava esquecido? Como é esse negócio aí, pastor? Deus estava esquecido? E de repente assim, ele disse, eita, mas pai, lembrei. Estava esquecido, estava ocupado com outras coisas. E aí eu lembrei, mas rapaz, não é que tem um povinho lá chamado Israel? Eita, quase que eu passava batido. Não, irmãos, não é essa a ideia. A Bíblia costuma usar muito, eu vou usar aqui uma palavra técnica, só para você entender, é o que a gente chama de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É Deus utilizando forma humana para se revelar a nós. Pastor, explique melhor isso aí, deixa eu explicar para você. Vê, quando eu vou conversar, por exemplo, com meu filho, Nicolas, ele tem apenas 3 anos. Então, eu não posso conversar com o Nicolas como eu estou conversando com um adulto. Porque se eu conversar com ele do jeito que eu estou conversando com um adulto, ele não vai entender muita coisa do que eu estou falando. Então, quando eu vou conversar com ele, o que é que eu faço? Eu vou me abaixar, certo? E vou conversar com ele de uma forma mais pausada, usando termos que são termos mais compreensíveis, e fazendo assim, então ele vai entender melhor o que eu quero falar para ele. Então veja, eu desço até o nível dele, uso categorias que ele conhece para que ele possa entender o que eu estou falando. Agora imagine, Deus está infinitamente mais acima do que nós, muito mais elevado diante de nós. Se Deus fosse conversar conosco nos termos dele, a gente nunca entenderia. Nós não entenderíamos nada, porque ele está muito elevado. E aí o que é que Deus faz? Ele desce até o nosso nível e começa a falar conosco em nossos termos, do nosso nível. Por isso que você vê nas Escrituras, por exemplo, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, mas é assim que nós entendemos o sentimento de Deus. Nós vemos nas Escrituras, por exemplo, que Deus é descrito como uma galinha que coloca os seus filhos debaixo das suas asas. Deus não tem asas, ele não é uma galinha, mas ele usa essa expressão, que a gente chama de zoomorfismo, para que nós possamos entender quem ele é. E aqui então nós temos um exemplo de antropomorfismo, ou seja, o texto diz que Deus se lembrou da sua aliança. Ele lembrou-se. E aqui então a ideia é de que o tempo do sofrimento de Israel tinha findado. Na agenda de Deus, ele findou aquele sofrimento, porque a partir daquele momento, ele iria considerar de uma forma diferente o sofrimento do seu povo. A lembrança de Deus não é fruto de um esquecimento que acabou, mas é de um tempo que finalizou para o povo de Israel, o seu tempo de sofrimento. E é a partir daí então que o texto diz que Deus desce, que Deus vem. Quer ver? Veja o versículo 24. Aliás, veja o versículo 1, por favor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Vê, que interessante. O povo de Israel estava clamando no Egito. O clamor do povo de Israel chegou ao trono de Deus, e Deus vai até Midian. A resposta do povo estava em Midian, muito distante. Nós nem sabemos onde era, mas certamente era muito distante. Moisés era um pastor de ovelhas. Naquele dia, ele estava pastoreando.
fazendo o que fazia todos os dias. Ele acordou e era um dia normal, como qualquer outro. Naquele dia, ele pegou as ovelhas do seu sogro e estava caminhando com elas, alimentando-as, apacentando-as. Para Moisés era um dia normal, mas na agenda de Deus estava marcado um encontro com Moisés. Isso estava na agenda de Deus. Ele marcou aquele dia. Naquele dia começou uma grande amizade entre Deus e Moisés. E Deus vai começar a se revelar a Moisés, a se mostrar a Moisés. Deus vai começar a mostrar quem Ele é, para que Moisés o conheça. E Ele vai fazer isso, meus irmãos, através de 3 atributos que nós vemos nesse texto. Acompanhe comigo cada um deles, por favor. Primeiro, Deus se revela como um Deus poderoso. Veja o versículo 2 aí, por favor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Se você observou bem, provavelmente na sua Bíblia, o termo anjo do Senhor, a palavra anjo, provavelmente na sua Bíblia está com A maiúsculo. Provavelmente está com A maiúsculo. Há alguma Bíblia que não está com A maiúsculo aqui? Sua, poucas. São as exceções. Provavelmente na sua Bíblia está com A maiúsculo. Por quê? Vou explicar para vocês. A Bíblia fala muito sobre os anjos. Há muitos anjos que são citados na Bíblia. Mas tem um personagem que aparece no Antigo Testamento, que normalmente, como eu disse nas traduções, ele aparece com A maiúsculo, porque ele é um anjo diferente. Ele é um anjo que fala como sendo o próprio Deus. Ele é um anjo que recebe a adoração das pessoas. Coisa que nenhum outro anjo faz. Outros anjos, quando aparecem e as pessoas querem se prostrar, eles dizem, levanta, porque eu também sou servo como você. Mas há um anjo que aparece no Antigo Testamento, como nesse texto, em Josué 5, o príncipe do Senhor, do exército do Senhor, que aparece lá. No texto de Gideão. Esse anjo do Senhor é um anjo diferente e é o que os teólogos normalmente entendem como uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, muitas vezes, Ele se apresenta de uma forma visível para que nós possamos ver a sua glória. E é isso que Deus está fazendo com Moisés. Foi isso que Ele fez, por exemplo, com Elias. Veja, com Elias, Deus não apareceu no fogo, Ele apareceu numa brisa suave. Deus é lindo, né? Ele se mostra de formas diferentes. Às vezes a gente quer ver Deus naquele padrão, né? Não, tem que ser assim. Deus disse, mas quem disse que tem que ser assim? Eu me apresento como eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. E aqui nós vemos uma teofania, uma manifestação de Deus em um fogo. Um grande fogo que aparece. O que é o fogo, irmãos? O fogo é algo muito potente, muito poderoso. Todos nós presenciamos agora, há alguns dias, um grande incêndio que houve lá em Los Angeles. E, irmãos, você via ali que o negócio se alastrou de um jeito que foi terrível. Conter, terrível. O poder de destruição que ele deixou foi algo estrondoso. A gente olha às vezes, né, eu confesso até a vocês, que antes eu via o incêndio de Roma, no 1º século, e eu achava às vezes um exagero, né, que grande parte de Roma tinha se incendiado. Meu Deus do céu, será que era para tanto? Mas olhando aqui no século 21, com toda a tecnologia que nós temos, e você vê o que o fogo foi capaz de fazer. Nos Estados Unidos, um país extremamente, com tecnologia extremamente avançada, você vê o poder de destruição do fogo. Mas o fogo também tem um poder de purificação, de lapidar, de purificar. Na Bíblia, Deus é chamado de fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Deus tinha uma grande obra para Moisés, e por isso ele se apresenta como fogo, demonstrando poder, demonstrando sua glória. Imagine o que é você estar no lugar e de repente do nada vem um grande fogo. Imagina, coloque-se no lugar de Moisés.
Mas tem algo que mais que chama a atenção de Moisés, não é somente o fogo, mas é porque o texto diz que o fogo queimava e a planta não se consumia. Isso era algo absurdo, porque todos nós sabemos que quando o fogo passa, ele sai destruindo tudo. E como é que pode aquele fogo que estava lá há tanto tempo e a planta continuava do mesmo jeito? E aqui então nós temos provavelmente um outro simbolismo para Deus. Primeiro, Ele é o Todo-Poderoso, que se apresenta com um grande poder, inclusive poder de destruição, mas também Ele é imutável. Ele é aquele cuja glória não muda. Ele usa todo o seu poder e ainda continua com todo o seu poder. O fogo queima com toda a sua força, mas ele ainda continua lá, do mesmo jeito que ele começou. O que é que a Bíblia está chamando a nossa atenção, meus irmãos? Tudo passa, tudo muda, mas Deus continua sendo sempre o mesmo. Nós passamos, Deus está lá. Quando nós nascemos, Ele já estava. Quando nós morrermos, Ele estará também. Quando tudo começou, Ele já estava. Quando tudo finalizar, Ele estará também. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Moisés precisava entender esta lição. E aí, Moisés vê aquela cena, aquilo chama a atenção dele, versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que que a sarça não se queima? Ah, irmãos, em sua experiência pastoral, certamente Moisés já tinha visto muitos incêndios, muitos fogos. Ele já estava familiarizado com isso, plantas queimando. Mas, como eu disse, aquele era diferente. O fogo queimava, mas a árvore não se acabava. E ele, vendo aquela cena, uma cena totalmente atípica, ele diz: eu preciso me aproximar. Se fosse o nosso tempo, certamente ele ia pegar o celular e dizer assim, ó, eu preciso registrar. Com certeza, com certeza. Talvez ele fosse fazer lá um selfie, registrando, publicando nas redes sociais. Moisés vai até o fogo, vai ver, vai saber o que é isso que está acontecendo. E aí então, Deus se revela a Moisés de uma forma mais profunda. Preste bem atenção. Um bom relacionamento com Deus deve pressupor o conhecimento de Deus. Quem se relaciona com Deus deve saber que Ele é poderoso. Quem se relaciona com Deus deve saber que Ele é imutável. Por quê, pastor? Porque o conhecimento dessas verdades vai mudar completamente a nossa visão de nós mesmos. O salmista no Salmo 8 deixa isso muito claro. Salmo 8, ele diz assim: eu contemplo os céus, contemplo as estrelas, contemplo a criação. E quando ele começa a olhar para os céus que Deus criou, a grandeza desse negócio, quando ele começa a refletir sobre a glória de Deus na criação, ele imediatamente faz uma pergunta, ele diz assim: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quando você começa a contemplar, a meditar na grandeza, no poder de Deus, automaticamente você começa a olhar para a sua fragilidade. Você começa a ver quão pequeno você é, quão fraco você é. Foi por isso, inclusive, que Deus permitiu que um espinho na carne estivesse sobre Paulo. Mesmo quando ele orou 3 vezes, dizendo: Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. Deus disse não. E a resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós olhamos para o poder de Deus e vemos quão fracos nós somos. Nós olhamos para a imutabilidade de Deus, o Deus que não muda, e vemos quão passageiros nós somos. Quer ver? O Salmo 90 foi escrito pelo próprio Moisés. E quando Moisés escreve esse salmo, ele é muito interessante, porque ele contrasta a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, com a nossa efemeridade, com a forma como nós somos passageiros. Ele diz a Deus, ele diz: Deus, antes que os montes nascessem, antes que a terra se formasse, antes que o mundo começasse a existir, ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele diz: Deus, o Senhor reduz o homem ao pó.
E aí no versículo 12, ele faz uma oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Parece que aquela visão da sarça ardente estava na mente de Moisés. O Deus que é poderoso, o Deus que é eterno, o Deus que é imutável, ele estava ali na sua frente e mostra quão pequeno, quão temporário, quão efêmero ele era diante desse Deus. Para a missão que Deus tinha para Moisés, era fundamental o seu reconhecimento do poder e da imutabilidade de Deus. E para nós, pastor? Para nós também. Em muitos momentos nós nos sentimos desamparados. Em muitos momentos nós nos sentimos angustiados, nos sentimos fracos, dizemos não vamos aguentar, e nós vemos que nós aguentamos. Como assim? É porque há um Deus todo-poderoso que nos sustenta. Há um Deus que mesmo quando nós somos fracos, Ele continua permanecendo quem Ele sempre é, forte. Há um Deus no céu, no trono. E as nossas provas e as nossas lutas não abalam o seu status. Deus se revelou a Moisés, primeiro, como poderoso. Segundo, Deus se revela a Moisés como santo. Vamos lá, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. É interessante isso, né? Moisés não sabia nem o que era aquilo. O que é isso? Mas Deus já conhecia Moisés e o chama pelo nome. Que maravilha isso, né? Glória a Deus. Diz o diácono Valdemar, maravilha. Né? Deus nos conhece pelo nome. Ele chama Moisés, Moisés. Deus gosta de chamar assim, né? Duas vezes. Lembra que Samuel ele chamou assim? Samuel, Samuel. O texto que nós lemos, Marta, Marta, Marta. Aqui ele está. Moisés, Moisés. E olha que a coisa vai ficando mais assustadora, né? Porque, veja, se coloca no lugar de Moisés. Você está sozinho, no deserto, cuidando das ovelhas. De repente você vê um fogo. Aí você vai lá no fogo. Aí, o fogo já é estranho lá. Aí é um fogo que queima, mas não consome nada. É mais estranho ainda. E de repente, no meio do fogo, uma voz começa a chamar seu nome. Ah, meus irmãos, imagina como Moisés ficou. Imagina como Moisés ficou. Certamente muito assustado, né? Quem é esse? Me conhece? Sabe quem eu sou? E por isso que ele apenas responde em total rendição. Não tinha o que fazer. Ele simplesmente diz: eis-me aqui. É uma expressão de total rendição. Eis-me aqui. Eu não sei quem é, mas eu sei que é alguém muito poderoso. Eu sei que é alguém sobrenatural, é o sobrenatural, não é natural isso. Então ele diz: eis-me aqui. E o versículo 5 diz: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja, Deus já apresentou o seu poder a Moisés, sua imutabilidade, agora ele apresenta a sua santidade. Essa é a primeira vez que a palavra kadosh, santo, que aparece aqui em hebraico, aparece relacionada a Deus. Deus mostrando a sua santidade. E o que significa santo? A palavra santo significa separado do pecado. Quando eu digo que Deus é santo, eu estou dizendo que Ele é totalmente puro, totalmente separado do pecado. No texto que nós lemos aqui na confissão de pecados, nós vimos a expressão dos serafins na visão de Isaías. Nós vimos que os serafins estavam clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles estavam declarando a santidade de Deus. Quando Isaías teve aquela visão, ele viu que Deus era tão santo, que ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, eu vou morrer. Porque esse Deus é muito santo. Eu sou muito pecador. Eu sou muito impuro. Por quê? Porque Deus é totalmente separado do pecado. Jesus disse: o príncipe deste mundo vem e ele nada tem de mim. Não tem nada de mim. Ele é totalmente diferente de mim. Ele é do pecado, eu não tenho pecado. Tiago disse: Deus é tão puro que ele não pode nem sequer ser tentado pelo mal. Não há nada que possa atraí-lo para o mal. Moisés, um mero pecador, agora estava contemplando a santidade de Deus. E veja que o texto deixa claro que a santidade de Deus impacta o lugar onde ele está. Se você chegar e disser assim: pastor, vamos fazer agora uma excursão
A gente vai lá para o lado de Israel para procurar esse Monte Santo. Nós vamos procurar onde é esse Monte Santo, porque é um lugar santo, pastor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse lugar aqui não tem nada de mais santo do que o lugar onde nós estamos. Mas pastor, aqui Deus disse, o lugar em que você está é terra santa. Ei, o que fazia aquele lugar ser santo era a presença de Deus que estava se manifestando naquele lugar. Era a presença de Deus que santificava aquele lugar naquele momento. Por isso que era um lugar santo. Onde Deus está é um lugar santo. Se Deus está na sua casa, a sua casa é um lugar santo. Se Deus habita no seu coração, o seu coração é um lugar santo. Aonde você está deve ser um lugar santo, porque a santidade de Deus está naquele lugar. No Antigo Testamento, os utensílios do templo eram santos, porque Deus habitava no templo. Onde Deus está é um lugar santo. Por isso que Deus diz, Moisés, o lugar em que estás é terra santa. Por quê? Porque eu estou nesse lugar. E aqui eu louvo a Deus pela sua graça, porque nós vemos a graça de Deus na vida de Moisés. Ele diz assim, Moisés, não te chegues para cá. Veja, Deus está preservando Moisés. Ele sabe, Moisés, se você chegar, se você se aproximar, você vai ser fulminado. Você vai morrer. Então, fica onde você está. Você lembra de Nadab e Abiú? Que foram apresentar fogo estranho diante do Senhor, foram fulminados na presença de Deus. O povo de Israel, quando Deus deu os mandamentos, a glória de Deus encheu, o povo estava lá no pé do monte, e eles dizem, Moisés, fala você, porque Deus é muito santo, se nós chegarmos aí nós vamos morrer. É a mesma coisa que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, não se aproxime, o lugar onde você está é terra santa, tire as suas sandálias. Tirar as sandálias era, naquela cultura, uma forma de submissão, de reverência. Então Moisés estava ali e ele precisava agir com reverência diante de Deus. Hoje eu vejo, infelizmente, algumas igrejas que tratam Deus como se fosse o dono da bodega da esquina. Né? Chegam de qualquer jeito para Deus, como assim? Eu olho para isso aqui e digo, irmãos, eu sei que Deus é o nosso Pai, eu sei disso, mas também Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Um relacionamento saudável com Deus pressupõe um reconhecimento da sua santidade. Deus é santo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos como Ele é santo e como nós somos pecadores. Quanto mais perto você estiver de Deus, menos orgulhoso você é, menos prepotente você é. Quanto mais você está mais perto de Deus, mais humilde você é. Como eu disse, Isaías disse, ai de mim. Pedro, quando viu a glória de Cristo, disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Moisés, quando viu a glória de Deus, cobriu o seu rosto. Ele cobriu o rosto, porque ele diz, eu sou pecador, eu preciso me cobrir, eu preciso cobrir o meu rosto. A santidade de Deus nos constrange, meus irmãos. E aí, finalmente, Deus se identifica para Moisés. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eita, irmãos, que encontro. O Deus que salvou Moisés das águas. O Deus que há 80 anos atrás tinha preservado a vida de Moisés. Ele chega agora para Moisés e diz, Moisés, sou eu. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus dos teus pais. Moisés já tinha ouvido a história de Abraão, a história de Isaque, a história de Jacó. E ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou este Deus. Por isso, meus irmãos, não havia outra coisa a se fazer senão cobrir o rosto. Moisés está diante do Deus santo e poderoso. Mas tudo isso é importante por quê? Porque Deus tinha uma missão para Moisés. E antes da missão, vem a revelação. Ele precisava conhecer o poder de Deus, a imutabilidade de Deus e a santidade de Deus. O problema de muitas pessoas é que elas querem ser usadas por Deus, mas não querem se comprometer com a santidade. Deus, usa-me, tua vida, como é que está? E tua vida, como é que está? Você quer ser só usado por Deus? Você quer estar apenas na fila junto com a jumenta de Balaão, com o faraó, com Ciro? Você quer estar nessa lista? Ou você quer uma intimidade com Deus, um conhecimento de Deus? Você quer uma comunhão com Deus? Você quer uma amizade com Deus? O que é que você quer de Deus? Deus estava se revelando a Moisés, dizendo, Moisés, eu sou poderoso.
Moisés, eu sou santo. E em terceiro e último lugar, Deus se revela como misericordioso. Veja o versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Quando eu olho para esse texto, eu lembro daquela música que nós cantamos muito aqui na igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Aquela sarça gloriosa, aquele poder glorioso, aquela santidade que diz não te aproximes, porque aqui é um lugar santo, agora envolve uma misericórdia maravilhosa. Este Deus que é tão exaltado, tão grande, tão glorioso, este Deus que conhece todas as estrelas, todo o universo, esse Deus que é o Criador dos céus, da terra, das galáxias mais próximas e mais distantes, esse Deus também é um Deus misericordioso, gracioso, bondoso, e é isso que ele diz aqui. Moisés, mesmo estando tão acima da criação, mas eu ouvi. Veja os verbos que são utilizados aqui. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce. 4 verbos. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce. Aquele povo passou 400 anos de escravidão, clamando ao Senhor. Deus diz: eu vi a aflição. Meus olhos contemplaram a aflição. Quantas vezes nós temos a impressão de que Deus não está vendo? Ah, pastor, Deus não está vendo o meu sofrimento. Não está vendo o meu sofrimento. Está vendo sim. Jesus estava com os discípulos no barco. Aparentemente ele estava dormindo, não estava vendo nada. Só que não. Quando os discípulos clamaram: Senhor, vamos perecer, Jesus imediatamente se levanta e diz: acalma-se, mar. Desde o início ele estava contemplando. Ele estava vendo o sofrimento dos seus discípulos. Ele estava olhando para tudo o que estava acontecendo. Deus não apenas vê, mas ele também ouve. Nós vimos aqui que o clamor do povo subiu até o trono de Deus. Esse povo estava clamando e os céus estavam ouvindo. Não apenas Deus ouve, não apenas Deus vê, mas o texto diz que Deus conhece. Ele diz: eu conheço o sofrimento do meu povo. Irmãos, conhecer. Deus se envolve com o nosso sofrimento. Se envolve. Meu irmão, nós estamos aqui celebrando ao Deus que se fez homem. Deus desceu para sofrer as nossas dores. Deus desceu para sofrer os nossos sofrimentos, para passar pelas nossas angústias. Jesus, quando veio, ele chorou, ele sofreu, ele se angustiou, ele sentiu a dor do abandono, ele sentiu a dor da rejeição, ele sentiu a dor da traição. Ele sabe. Quando nós clamamos a ele, dizemos: Senhor, estou sofrendo. Ele diz: eu sei o que você está passando, porque eu já passei. Você diz: Senhor, estou chorando. Ele diz: eu sei o que você está passando, porque eu também derramei lágrimas. Eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua dor. Ele olha e diz: eu conheço o sofrimento do meu povo. E aí, porque ele vê, porque ele ouve, porque ele conhece, então ele desce. Veja aí o versículo 8, por favor. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus diz assim: Moisés, o clamor do povo subiu. E porque o povo do povo subiu, então eu desci. Eu desci. E eu não desci para brincadeira. Quando Deus desce, ele não desce para brincar. Ele desce para agir. Ele desce para fazer. Deus estava dizendo: Moisés, a boquinha acabou. Como a gente gosta de dizer assim, né? A boquinha acabou. Agora o bicho vai pegar. Agora o negócio vai andar. Ei, irmãos. Um dia, no passado,
Deus viu o nosso sofrimento. Deus viu que nós estávamos caminhando para o inferno. Deus viu que não havia solução para nós. Deus viu que todos tinham pecado e todos estavam distantes da glória de Deus. Deus viu que não havia um justo nenhum sequer. E o que Ele fez? Ele desceu. Ele se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E sabe por que Ele desceu? Para nos fazer subir. Assim como Ele desceu um dia nós vamos ver esse céu se abrindo e nós vamos subir. Nós vamos subir. Pastor, só acredita nisso? Acredito. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele disse, eu desci e eu vou fazer o povo subir. Eu quero terminar aqui fazendo apenas uma última aplicação. Lembra do tema do meu sermão? Conhecendo para servir. Conhecendo para servir. Você quer ser usado por Deus? Amém. Glória a Deus. Que bom. Não queira apenas ser usado. Queira ter uma amizade com Deus. Queira estar junto com Deus. Queira conhecer a Deus. O nosso maior exemplo, Jesus Cristo de Nazaré. Quem foi mais usado do que Ele aqui neste mundo? Ninguém. Mas quem teve uma intimidade maior com o Pai do que Jesus? Ninguém também. Você vê nos evangelhos, quantas noites Jesus passa a noite toda em oração. Quantas vezes Jesus passa horas com o Pai, falando com o Pai, junto com o Pai, conversando com o Pai, chorando aos pés do Pai. Porque Jesus está dizendo, antes de ser usado, eu quero ter uma amizade com o Pai. O meu desejo nessa noite é que todos aqui sejam tremendamente usados pelo Senhor, mas que antes de tudo, todos aqui tenham uma amizade profunda com o Senhor. Que Deus seja o seu companheiro, desde o acordar até o dormir. Quando você acordar, que você já acorde falando com Deus. Que antes de pegar no celular, você já comece falando com Deus. Que ao dormir, depois de tudo que você fizer, você possa levar os seus pensamentos e conversar com Deus. Que quando você for para o trabalho, você possa ir conversando com Deus. Que você fortaleça a sua amizade com Deus. E eu tenho certeza que desta amizade forte vai vir um serviço eficaz. Porque não tem nenhum que tenha uma amizade com Deus e não tenha o desejo de servir a Ele também. É natural. É natural. Eu sou amigo de Deus, Senhor, eu quero te servir. Então que você guarde essa palavra no seu coração. E se você ainda não tem essa amizade com Deus, comece hoje. Comece agora. Curve sua cabeça, feche seus olhos.